Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Tite abre mão do primeiro lugar no grupo e vai só com reservas. Jornalista boliviano faz um raio-x do jogo de hoje. Brasileirão vai parar? Exigências do Mengão para contratar Oscar. Russos questionam William Rocha no Flamengo. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é o canal português que fala sobre o Flamengo. E se você gosta de notícias do Flamengo provenientes do exterior, você pode escrever aqui no canal, porque toda notícia que sai do Flamengo na Europa e no mundo de uma forma geral, fora no Brasil, você acaba sabendo primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever no canal. E eu vou começar, meus amigos, com uma notícia publicada hoje na Rússia sobre o Flamengo. É isso mesmo, na Rússia, meus amigos. Né? O que acontece é o seguinte: o jornal Esporte 24 fala de uma possibilidade do jogador William Rocha, do CSKA, né, jogador da zaga, ser contratado pelo Flamengo. Né? O William Rocha é um brasileiro de 29 anos, já desde setembro de 22 no CSKA, jogador que já tem uma certa experiência. Nos jornais russos dizem que existe a possibilidade do Flamengo tentá-lo no meio do ano. Né? Um jogador, inclusive, que já passou pelas categorias de base do Flamengo, passou pelo Grêmio, Cova da Piedade aqui de Portugal, Portimonense, e pelo CSKA Moscou, né, onde joga atualmente. O que aconteceu é que houve uma entrevista aí com os agentes do jogador, né, sobre uma possibilidade do jogador jogar no Flamengo, e aí a agência Cefecro Esporte respondeu: interesse do Flamengo? Não é verdade. Somos muito questionados sobre isso, mas não tem nada a ver com a realidade. No momento, não há nada grave de nenhum clube, disse a agência ao RB Esporte. Nessa temporada, o William Rocha, de 29 anos, disputou 30 partidas pelo CSKA, marcou 2 gols e deu uma assistência. Né? Então, tá aí, né, pessoal? Na Rússia se fala que o William Rocha poderia jogar no Flamengo, e essa matéria agora acaba de dizer, né, a próprio representante do jogador acaba de dizer que não há possibilidade realmente dessa contratação agora. Se é uma contratação descartada aí pelos russos, a do William Rocha, uma contratação que se fala muito é a contratação do Oscar. É isso mesmo, meus amigos. O contrato do Oscar termina no final do ano e ele poderia ser um reforço para o time do Flamengo para o ano de 2025. Né? O Flamengo espera que o jogador esteja disposto a fazer ajustes financeiros para facilitar o acordo, mas o rubro-negro só irá investir na operação caso o Oscar abra mão de grande parte do salário. O salário atual do Oscar, meus amigos, está estimado em cerca de 3,2 milhões de reais semanais. Não é mensais, não. É semanais. Ou seja, o Oscar ganha hoje na China algo em torno de 12 milhões de euros, 12 milhões de reais por mês. Ou seja, totalmente fora da realidade brasileira. O Oscar tem um salário aí que é impagável para qualquer time brasileiro. Lembrando que a folha salarial do Flamengo é de 25 milhões de reais, né, o que seria a metade, né? A metade o Flamengo teria que pagar só para o Oscar. Então, o Flamengo só irá atrás do Oscar se realmente houver aí uma grande compreensão do jogador para jogar no Campeonato Brasileiro. Mas a grande notícia do dia de hoje, meus amigos, é relacionada ao jogo do Flamengo com o Bolívar.
Eu já expliquei isso aqui no canal desde o jogo contra o Milionários. Na época, fiquei muito chateado no jogo contra o Milionários, porque eu já previa que isso iria acontecer. Já previa que o Bolívar, como um time muito superior aos demais times do grupo, a não ser o Flamengo, conquistaria os 6 pontos e o Flamengo só 4. Né? E aí, meus amigos, o que acontece no jogo de hoje é que o Flamengo, perdendo o jogo, o Flamengo perde a possibilidade de depender de si só, depender dele mesmo para atingir o primeiro lugar do grupo. O Flamengo, hoje, perdendo, o Bolívar vai a 9 e o Flamengo fica com 4, ou seja, 5 pontos de diferença. O Flamengo tem até um confronto direto que pode me diminuir esses 5 pontos para 2 numa vitória sobre o Bolívar, mas vai depender de tropeços do Bolívar contra Palestino e Milionários para poder alcançar a primeira colocação. Ou seja, é um jogo decisivo para o Flamengo. E um jornalista boliviano, fala um pouquinho aí desse jogo. Vamos ver o que eles acham lá, né? O jornalista Ramiro Siles, editor do site boliviano Prêmio Esporte, cordialmente deu uma declaração ao mundo rubro-negro para fazer uma análise mais detalhada do time do técnico Flávio Robato, né? Siles apontou os pontos fortes e fracos do time azul e branco. No geral, Siles considera o Bolívar uma equipe forte, principalmente do meio para frente. Ele disse: é uma equipe que tem paciência na busca dos espaços. Não se desespera, joga a bola para trás se tiver que recomeçar. Conta com um jogador muito habilidoso, como Ramiro Vaca, da seleção boliviana, Patrício Rodrigues, ex-Santos, e os brasileiros Bruno Sávio e Francisco Costa, que também são artilheiros. Da Costa é muito perigoso na área por cima e por baixo. O jornalista que acompanha de perto os jogos do Bolívar continuou a descrever as qualidades e defeitos do time. Vaca filtra bolas e também finaliza por fora. Tem um bom chute. Seus 2 volantes são Lionel Justiliano e Fernando Salcedo, lutadores da marcação, mas que também projetam muito e ainda têm a boa finalização. Para o jornalista, ponto fraco do Bolívar estão na situação do setor defensivo, começando pelo goleiro muito contestado pela torcida. O goleiro Carlos Lapes, seleção boliviana, não vive um momento e é muito criticado pela torcida. Mas sua atitude muda muito nas partidas internacionais. Por exemplo, há poucos dias contra o Milionários, Lamp evitou o empate. É uma equipe que tem complicações no centro da defesa, onde Renzo Orihuela e José Segredo são titulares regulares. Não é uma linha de defesa muito segura, diz o jornalista boliviano aí, em relação à linha de defesa do nosso adversário de hoje à noite. E aí, meus amigos, né, o Tite parece que abre mão aí da possibilidade de depender só de si para se classificar em primeiro no grupo, quando decide, de certa forma, poupar os jogadores. O Flamengo vai com 9 desfalques para esse jogo. 2 que absolutamente não são culpa do Flamengo, o Everton Cebolinha com uma lesão muscular na panturrilha e o Gabigol suspenso, né, não são culpa do Flamengo, né? Outros 2 também com menos questionamento, né? Parece que o Léo Pereira com uma virose não viaja e o Alan com uma situação orgânica que faz com que ele tenha mau desempenho na altitude também não viaja. O engraçado é que ele jogou no jogo contra os Milionários, entrou bem, mas enfim, não dá muito para entender. Agora, o Flamengo poupa deliberadamente Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Ou seja, parece que o Tite não entende a importância do jogo dessa noite. Por que eu falo do Tite? Vai falar assim, não é o Tite, é o departamento de fisiologia. Tem que ter alguém que comanda. Tem que ter alguém que comanda que saiba o peso
dos jogos. Esse jogo, se o Flamengo perde praticamente a possibilidade, né, de ser o primeiro e perde a possibilidade de depender só dele para ser o primeiro do grupo. A gente que falava no início, né, de ser o time que o Flamengo teria que lutar para ser o time de maior pontuação de toda a primeira fase da Libertadores, agora o Flamengo corre risco de não ficar nem na primeira colocação do grupo, né? Ou seja, meus amigos, dizem que o time do Flamengo para hoje à noite, aí os X9 da vida, Augustin Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Davi Luiz com o Fabrício Bruno no banco e o nosso Vinha na lateral esquerda. Igor Jesus, que jogou muito mal na altitude no último jogo. De La Cruz, Gerson e Vitor Hugo no meio-campo, com Luiz Araújo no banco também. Na frente, Bruno Henrique e Lohan, lembrando que o Carlinhos não está inscrito para Libertadores. Ou seja, meus amigos, um planejamento, na minha opinião, totalmente equivocado do Flamengo, abrindo mão praticamente aí de ter vantagem nos confrontos de mata-mata da Libertadores daqui para frente. E você, meu amigo, você concorda com o que o Tite fez? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu avisei. Lá na escalação do jogo contra os Milionários, eu já tinha trazido para vocês essa hipótese do Flamengo passar por isso hoje, né? De estar disputando esse jogo com o Bolívar, podendo aí perder a possibilidade de ter na sua mão, só na sua mão, a conquista do primeiro lugar do grupo. Infelizmente, a minha previsão deu certo e foi exatamente isso que aconteceu. Parece que no Flamengo não há absolutamente nenhum planejamento em relação às possibilidades do Flamengo nas competições. E você, meu amigo, está satisfeito aí com a escalação de reservas? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.